Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui na nossa quarta-feira, dia de live mariana, live formativa, ao mesmo tempo de espiritualidade. E estamos felizes neste mês de Nossa Senhora porque podemos, de um modo mais próximo, compreender e ao mesmo tempo rezar com os dogmas de Nossa Senhora, aproveitando da vida de Nossa Senhora como exemplo, para que a nossa vida também seja, por meio do amor de Maria Santíssima, transformada dia após dia. E, assim como nós estamos aqui reunidos, né, estamos também unidos e elevamos os nossos corações juntos em prece, em louvor a essa boa mãe que deseja, sobretudo, nos amar, nos levar ao seu Filho. Essa é a missão também de Nossa Senhora na igreja, nos apontar o seu Filho que para nós é motivo de gáudio, de alegria. Portanto, hoje, nessa live mariana, nós vamos receber a presença de um padre da Diocese de Paulo Afonso. É o Padre Marcílio Reis. Já já eu vou apresentá-lo para vocês. E o tema de hoje, da nossa live, é a maternidade divina de Nossa Senhora. Frequentemente nós chamamos Nossa Senhora de mãe e nós a temos verdadeiramente como nossa mãe. Mas antes de ser nossa mãe, ela é a mãe do Filho de Deus, né? A mãe de Deus Filho. E falando nessa maternidade, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um livro de São Luís de Montfort, né? Extraído também de suas obras, chamado O Segredo de Maria, né? E aqui o Segredo de Maria traz, sobretudo na página 26, um pouco sobre a questão da maternidade de Nossa Senhora, para que a gente comece desde já espiritualmente a nossa live, colocando não somente o intelecto, mas também o nosso coração. É mãe do Filho de Deus, nos diz São Luís. Tal como, na ordem da natureza, é necessário que um filho tenha um pai e uma mãe, assim também, na ordem da graça, todo o verdadeiro filho da Igreja deverá ter Deus por pai e Maria por mãe. E quem se vangloriar de ter Deus por pai e não tiver a ternura de um filho por Maria, pois será um mentiroso que terá apenas o demônio por pai. Nos diz São Luís, são palavras dele. Portanto, nós devemos acolher as palavras de Cristo quando nos entrega a sua mãe, como mãe nossa. Portanto, é um tesouro, é uma graça. E desde já, nós nos sentimos também felizes por nos encontrar aqui. E eu vou apresentar para vocês agora um pouco de Padre Marcílio. O Padre Marcílio é, como já disse para vocês, um padre da Diocese de Paulo Afonso. O bispo deles é o Dom Guido. E ele tem formação em filosofia e teologia pela Faculdade Católica de Feira de Santana, é chanceler diocesano, é mestrando em direito canônico, e o Padre Marcílio tem também uma especialização em Mariologia, sobretudo em Mariologia na Bíblia e também a espiritualidade mariana no século XXI. Portanto, é uma pessoa que nos vai dar também de beber um pouco mais, além das lives anteriores, nós já estamos bebendo, então ele vai nos ajudar também a beber mais dessa espiritualidade mariana que nos ajuda, que nos alegra. Portanto, vamos acolher agora o Padre Marcílio. Boa noite, reverendíssimo. Boa noite, Padre Guilherme. Uma alegria estar com vocês aqui, também os demais conectados conosco para este momento, né? Agradeço as palavras, mas dispenso todas as colocações, né? Somos simples, também sou gente, diríamos assim, né? Somos. Então, é uma alegria imensa estar com vocês para esse momento de diálogo, né? De trocas de experiências também na construção da identidade cristã, do amor à nossa igreja, sobretudo a Nossa Senhora, que é o protótipo, né? É a encarnação, digamos assim, do plano de Deus para nós. Maravilha, Padre Marcílio. Nós que nos sentimos felizes também com sua presença, nossas dioceses, que por muito tempo teve a Diocese de Serrinha também como participante da Diocese de vocês, e nós como padres da Diocese de Serrinha e da sua Diocese, nós temos essa relação boa
também de amizade. O nosso bispo emérito, Dom Torino, também tem uma grande amizade com o seu bispo. Portanto, nós estamos em casa, estamos em família. Sim, sim. Então, o senhor pode me dizer por onde começo, onde vai se fazendo, né? Você já tem uma caminhada, eu posso ir falando, mas também caso alguém queira, antes de tudo, né? Desejarem também, evidentemente, fazer já uma intervenção, e-mail, se quiser deixar tudo para o final, isso o senhor decide como fazer também, fique muito à vontade e estamos aqui para fazer esse momento juntos também. Uma alegria antes de tudo. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte: o senhor vai fazendo a explanação e ao longo da live, quando forem surgindo as perguntas, eu também posso, de acordo também com a conveniência, fazer as colocações, as perguntas, para que o senhor responda. Tá certo? Muito Então, bem. vamos começar com nossa oração inicial, pedindo sobretudo a Deus que por meio de Nossa Senhora venha em nosso auxílio e nos ajude a dar louvor e glória a Deus por meio de Nossa Senhora. Então, rezemos juntos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Mulher Maria, Mãe de Mãe. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Todos escutam bem, naturalmente também? Precisa algum ajuste? Não. Não, aqui estou ouvindo bem. Não sei se os outros Pronto, eu podem. também. Mas vamos vendo ali também muitas pessoas, inclusive alguns paroquianos também ali, presentes aqui da nossa paróquia de Santo Antônio. Mas vamos Maravilha. lá, então. Já podemos começar? Sim, sim, Padre. Então, pronto. Agradecemos ao convite do Padre Guilherme. E é sempre para nós uma alegria muito grande falar de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela justamente na sua experiência conosco, na nossa experiência cristã, ela se faz um de nós. E isso torna ela nossa. E a gente falar de Nossa Senhora é falar da nossa mãe. Ao mesmo tempo, né, nós somos chamados, enquanto experiência de fé, e a fé cristã, ela não é só feita somente do sentimental, ela não é só feita também na linguagem da igreja, da devoção, mas ela é feita, sobretudo, também da razão do que cremos. E nesse sentido, com certeza, a preocupação de vocês, nossos pastores, né, dessa Catedral Diocesana de Senhora Santana de Serrinha, claro, né, tendo Nossa Senhora por a filha de Santana, não haveria forma melhor do que poder, assim, como ela ensinou, né, na bela imagem, não essa que está aí atrás do Senhor, muito bela pela arte sacra, mas na outra imagem, sempre a imagem de Santana que mostra a Nossa Senhora o pergaminho com os textos sagrados. Ou seja, para que Maria pudesse um dia experimentar aquilo que ela esperava do cumprimento das profecias de Israel. E a nossa fé cristã, ela tende muito a isso também. A nossa vida é um constante esperar. Sobretudo agora nesta pandemia, desejamos, almejamos que tudo isso passe. E esperamos que no tempo, na graça, no Kairos de Deus, isso se concretize. Digo isso porque, para entendermos a dinâmica de Nossa Senhora nesse título, Maria, Mãe de Deus, é preciso fazer esse percurso, né? Lembrando que a nossa fé, ela não começa, nem tampouco termina conosco aqui. Ela segue uma linha de tradição, ela segue uma linha de continuidade dentro do plano de Deus. Misterioso, né, a nossa compreensão, e vai se desvelando ao longo da história. E um desses pontos decisivos, cruciais da história, é a eleição de Nossa Senhora, né, de Maria, uma jovem de Israel, né, para ser a mãe do Senhor. E que encarna não somente a atitude e o desejo de ser a mãe do Senhor, como talvez, inclusive, tantas outras mocinhas de Israel, né? O Senhor teve a experiência de estar lá naquela terra, claro, em contextos completamente diferentes, mas, com certeza, assim como nós um dia fomos gestados em nossas comunidades, o Senhor Leoclides da Cunha, eu ali em Ribeiro do Pombal, nós somos gestados, somos frutos de uma comunidade de fé. E dentro da comunidade de fé, tudo vai sendo desejado, tudo vai sendo sonhado, idealizado, mas tudo também vai sendo concretizado conforme o desígnio do Espírito de Deus. E Nossa Senhora se encaixa perfeitamente neste modelo. Então, ela não é somente, não deve ser somente fruto do nosso reconhecimento, da nossa valoração, da nossa devoção,
mas entender que em Nossa Senhora se cumprem as promessas de Deus. E ela, toda humana, né, e nós, portanto, também igual a nós, todos humanos, divinos pela graça, pelo mistério da fé, nos tornamos também oportunidade de desígnio de Deus. E Nossa Senhora não é só uma oportunidade, ela é a porta do paraíso, né? Ela se faz assim a presença de Deus no mundo, ela traz a presença de Deus no mundo. Isso é um mistério muito grande que a gente, com a nossa pequena cabeça, né, nunca vai conseguir entender, extinguir a grandeza do conhecimento, né? Mas, nesse mesmo sentido, justamente alguém comenta ali, comunidade e outro de vocações, justamente. E Maria foi a síntese, é a síntese, ela é o cumprimento, ela é a antecipação e ela é a realização da promessa de Deus. E aí, tudo isso emerge como o título que trabalhamos hoje, inclusive um dogma de fé. Né? Eu quero um dogma, né, dentro desse contexto. O dogma, é sempre bom dizer, com certeza os outros palestrantes já disseram, o dogma não é aquilo que deve ser empurrado de goela abaixo, como a sociedade pós-moderna tende a resistir àquilo que é dogmático. Né? O dogma é a medida da fé. Então, esta é uma medida que sem a qual eu não posso crer. Se eu não creio que Deus Pai é Criador do céu e da terra, estou sendo herético, cismático. Se eu não creio que Maria é mãe de Deus, se eu não creio que ela é virgem para sempre, antes, durante e depois do parto, e assim vai. São medidas, né? Um cânon. A medida, o limite do ato de crer. E uma dessas verdades, e um dos mais belos, digamos, não é título, uma das mais belas constatações sobre Nossa Senhora é de que ela é mãe de Deus. E nosso povo, na forma mais simples, tem isso nos lábios, né? Sobretudo nós aqui no sertão, no nosso Nordeste, qualquer coisa, eu lembro de minha avó que dizia qualquer situação assim alarmante, mãe de Deus, o que isso quer dizer, né? Então, assim, a grandiosidade da presença desta mulher na nossa vida, Nossa Senhora, né? Que se torna nossa pelo dom da fé da sua maternidade. Mas, enquanto dogma, né, a nossa igreja, ela precisa estabelecer também parâmetros de fé, né? Isso significa que nós temos uma linha de pensamento, de raciocínio, de conhecimento que não vem da individualidade de cada um, mas vem do nosso magistério, né, dos nossos pastores, que, ouvindo a moção do Espírito de Deus e confirmando, né, isso na fé dos mais simples, foi reconhecendo que realmente aquilo é sinal de Deus, é confirmação de Deus. E aí a igreja, depois, claro, de uma longa história que talvez aqui para nós se torne muito curta, né, através do Concílio de Éfeso, em 431, aliás, houve a constatação, né, institucional do dogma de Maria é mãe de Deus. E nós poderíamos dizer assim, mas não, Nossa Senhora não é mãe de Jesus, ela não é mãe de Cristo, Deus não é eterno, e Deus tem mãe, né? Como se pode isso? Mas justamente aí está o grande mistério, o grande sentido bíblico, inclusive, deste dogma. Todo dogma ele precisa ser, digamos assim, ter critérios para a sua verificação e validade. Isso faz parte também do nosso conhecimento. E o dogma de Maria, Mãe de Deus, é um dos que claramente está presente nas Sagradas Escrituras. Né? Não, como eu disse, é mistério. Não talvez de forma clara, para quem pega uma Bíblia e folheia de forma rápida, ou de uma forma protestantinizada de se ler a Sagrada Escritura. Me mostra onde está isso. Né? E não é assim. A palavra de Deus, ela sempre precisa ser revelada, ela sempre precisa ser prescrutada, e o grande testemunho de verificação não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a opinião do magistério da igreja que vela pela comunidade cristã. Todo critério de verificação da fé, né, se dá do âmbito da comunidade. Por isso que Maria se faz mãe de Deus, que é Deus de todos, não Deus de alguns. Né? Padre, mas o senhor fala sempre que é de Deus, e por que não é mãe de Jesus somente? Essa dogmatização, reconhecimento, o estabelecimento desse dogma, inclusive, se deu, na verdade, porque justamente havia, já naquele tempo, no início da pregação cristã, um pouco de, digamos,
não foi de maldade, mas existe um bispo, o bispo de Constantinopla, Nestório, que ele é muito inteligente, porque todo herege tem um pouco de muita inteligência, né? Ele meio que se perdeu um pouco, porque muitas vezes o conhecimento sem a graça, o conhecimento sem o mistério, ele se torna um grande perigo para nós. Há uma grande vaidade, há um grande perigo, sobretudo para nós também queremos ter todas as respostas. E, inclusive, talvez alguém coloca isso agora na pandemia, não é? Nós não temos todas as respostas cientificamente, nem tampouco humanamente, a partir de determinados critérios. E assim também se deu com esse conhecimento. Mas, como nós sabemos, está lá, né, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo de 4 a 6. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Isso já bastaria, né, para uma grande síntese, para vocês, os grandes teólogos, né, para todos nós que nos dedicamos a amar e construir sobre Nossa Senhora. Na forma grega, conhecida como Theotokos. Na forma litúrgica, nós celebramos esta grande festa no início do ano civil, sempre no dia 1º de janeiro de cada ano no calendário, que usamos o calendário gregoriano. Mas, na verdade, esse dogma, que já havia sido esclarecido lá no Concílio de Éfeso, no início da pregação cristã, encontra também eco, depois, em toda a tradição da Igreja, sobretudo no Concílio Vaticano II, quando da Lumen Gentium, no número 66, depois vocês podem consultar, na Redentores Mater, Marialis Cultus, os documentos do magistério que são, assim, cartas belíssimas, não é? Que nos evocam a presença de Nossa Senhora como mãe de todos nós. E, claro, a solene proclamação, quando o Papa, hoje, São Paulo VI, né, proclamou no dia 21 de novembro de 1964, para sempre este dogma, que Maria é, sim, mãe de Deus, ratificando, confirmando aquilo que já se tinha dito. Por que não mãe de Cristo, Padre? Nossa Senhora recebe esse título, Mãe de Deus, justamente por isso. Em Maria se dá não simplesmente, digamos assim, Nossa Senhora como se entende no mundo protestante, talvez nessa parte, né? O fato de que Nossa Senhora não foi somente usada por Deus para ser um instrumento digamos assim, da encarnação do seu filho. Nossa Senhora não foi descartável. Isso já seria de grande importância, digamos, do ponto de vista de especulação. Bastava que ela tivesse sido escolhida, isso já seria Ave Maria, a própria síntese da graça. Mas Deus a preparou desde toda a eternidade para ser aquela que daria seguimento, daria concretude à manifestação de Deus mesmo. Então, Nossa Senhora não se torna somente mãe do homem, Deus, que seria somente Jesus da carne, mas ela é também mãe do homem divino, Jesus, que não há separação, há duas pessoas em um só Deus, as duas naturezas, humana e divina. Todos nós somos somente de natureza humana. Pela graça, desejamos e a cada dia buscamos, e às vezes caímos quando não conseguimos sermos totalmente ainda plenos da graça, como ela foi. Então, em Nossa Senhora, eu gosto sempre de dizer isso, sobretudo nas pregações, quando celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora, é uma grande alegria. Nós, dias atrás, celebramos a festa da Ascensão do Senhor, talvez mais cômodo e mais fácil entender, a grosso modo, de que, sim, Deus é Deus, então se ele era Deus, voltou para o céu, está na casa dele. Isso é mais fácil, porque ele já era Deus, né, no sentido eterno. Mas, ao mesmo tempo, Nossa Senhora não. Ela, digamos, vai ao outro extremo. Era toda humana, planificada em Deus. E em Nossa Senhora já se antecipou, em Nossa Senhora já se concretizou, já se realizou de forma definitiva aquilo que nós seremos no futuro. Então, seremos todos nós salvos pela graça, redimidos pela graça, elevados ao céu pela graça. Então, Nossa Senhora é o olhar dizer assim, é possível. Em Maria, a cheia de graça, né? Deus manifesta-se, portanto, nós também estaremos com Ele. Até porque todo o mistério de Nossa Senhora, da vida dos santos, não está centrado na figura de si mesmos,
mas tendo em vista o mistério da redenção de Cristo. Maria, a aurora da nossa salvação, alguém comenta aí, justamente isso. Então, Maria nos precede. Maria é assim, já uma alegria contida de dizer assim, né? No final tudo vai dar certo, porque ela alcançou. Então, Nossa Senhora é a certeza de dizer assim, olhe, na minha vida eu experimentei, eu vi. Por isso que a espiritualidade mariana, né, o Padre Guilherme lembrava isso muito bonito no início da saudação, esse momento formativo não seja somente aquele de conhecer por conhecer, mas que gere também a espiritualidade. E a grandeza de Nossa Senhora, a graça nela habita de tal forma que não há como falar de Nossa Senhora e não se sentir espiritualizado. Porque justamente o dom da sua maternidade em Deus nos eleva ao céu. E isso nos dá uma proximidade materna, fraterna, muito grande. Então, esse dogma estabelece justamente isso. Nossa Senhora não é somente mãe do humano de Deus. Até porque isso seria um dualismo, né? Aí na linguagem dos filósofos, né? Seria duas coisas, né? Teria duas realidades. Então, o Cristo que morreu na cruz não seria, então, o Cristo que veio do céu, mas morreu a carne e o Espírito ficou vivo. Aí vão as aulas de Cristologia, né, que a gente vai fazendo, com certeza aí, depois dessa escola marial, né, o Padre Guilherme e os demais padres irão fazer, com certeza, esse acompanhamento. Então, tudo em Maria se dá tendo em vista o plano de Deus. Então, Maria é a concretude, é a bondade de Deus propriamente presente no mundo. Ela não é somente instrumento, ela já é a verificação da bondade de Deus por nós. Então, por isso que o título Theotokos, né, em grego, Theos e Tokos, não o título Christotokos, fez com que, inclusive, na história, ou no historianismo, tivessem, coitados, ter que ser colocados à parte da comunidade cristã, porque eles estavam sendo hereges. E eu também digo isso, para nós hoje é um grande perigo, né? O Padre Guilherme também é um zeloso pastor, e às vezes a gente observa que, sobretudo agora nas mídias sociais, a gente tem assistido também algumas vezes algumas pontas heréticas surgindo novamente no seio da comunidade cristã. E às vezes nós, como pastores, temos que ser zelosos, né? E às vezes mesmo ferrenhos pastores que precisam muitas vezes pegar a ovelha danada, que às vezes se deixa levar por essa vaidade de conhecimento, de entender todas as coisas, de querer entender tudo, e vai dissecando a fé, transformando ela simplesmente em um ato humano de projeção, como se tantas vezes tenta se aplicar à igreja, na sua realidade humana terrestre, mas se esquece da sua divindade, da sua presença constante, salvadora no mundo. E Nossa Senhora é, portanto, conforme o capítulo 7, 8 da Lumen Gentium, não é? O modelo e tipo da igreja. Então, Nossa Senhora também traz a si, evoca a si, através de si, que dá ao mundo essa possibilidade, que é a igreja, canal de Deus, canal de salvação, né? E Deus se manifesta a nós através das criaturas, através do fato criado, das coisas visíveis e invisíveis, mas, sobretudo, através também da realidade humana. Então, Nossa Senhora é essa humana, tão humana, dirá depois Afonso Moral, né, um grande professor de Mariologia aqui em nosso país, que ela é tão humana, que só podia ser divina. Ou seja, né, é um humano tão capaz de Deus, que não fez de toda a sua vida a presença marcante e determinante de Deus. Mesmo calada, mesmo silenciada, ela exala Deus. Exala Deus. E é esse justamente o sentido. Um Deus presente na linguagem trinitária, né? A gente não conhece a Deus Pai propriamente no sentido da encarnação. Conhecemos Deus Pai a partir daquilo que Jesus diz: olha, do que eu vi e ouvi do Pai, eu vos transmito. E o que eu vos transmito, deixe-vos como um sinal presente na comunidade cristã, na festa que vamos celebrar domingo, né, da manifestação do seu Espírito à igreja. E Nossa Senhora não é a manifestação do Espírito, né? Ela é
a espiritualizada de Deus, né? E aí a gente vai também, assim, desejando falar de Nossa Senhora, desejando falar da realidade do céu, a gente acaba até criando neologismos, né? Porque a gente se sente tão desejoso de explicar, de entender o mistério da fé, que Maria se manifesta a nós. Ela se manifesta aos mais sábios, aos mais entendidos, e ela também se entrega totalmente aos mais simples, não é? Aqueles que muitas vezes são privados do conhecimento, são privados muitas vezes dos livros, da ciência em si mesma, mas naturalmente também ela está centrada, sobretudo, na fé que se experimenta. E Maria experimentou a graça de Deus. Por isso, ela é a própria manifestação de Deus no mundo. Então, Maria é a concretude do mistério de Deus. Né? E ela não é somente aquela, como eu disse, que foi um instrumento. Ela é a concretude. Ela já antecipou, ela viveu, quando ela dá o seu sim, né, naquele dia na casa de Nazaré, e aí quero ter um dia essa oportunidade que o Padre Guilherme teve, né, sobretudo marcante, de estar ali no lugar da anunciação. Maria não dá somente um sim enquanto palavra, enquanto dizer, eu quero, eu vou participar sim, eu gosto, tá bom, eu aceito. Não é isso, né? Maria está dizendo toda entregue a Deus naquela hora, naquele momento. Não se vai descendo, né? Não se procurando colocar acima de todos. Pelo contrário, se fez a serva mais obediente, mais humilde, mais simples de todas. Porque justamente nela habitava a plenitude da graça. E ela não conseguia, por mais que ela desejasse, fazer outra coisa senão isso. Não que lhe faltasse a liberdade, né? Quem fala assim tem que ter cuidado, quer dizer, então Nossa Senhora não era livre, então ela já foi predeterminada. Não, tudo depende da nossa adesão ao plano da bondade de Deus. Então, é nessa certeza que Deus vai se colocando. E a igreja, por ser justamente uma instituição milenar, uma igreja que estabelece princípios, parâmetros, ela precisa, ao longo do tempo, da história, também estabelecer limites, né, dogmas, para se assim colocar. Mas, e sobretudo, este dogma, o da Theotokos, Maria, Mãe de Deus, é, sem dúvida, o dogma, digamos assim, vamos se colocarmos uma escala, o dogma mais importante, porque ele determina depois toda a ação que acontece sobre a vida de Nossa Senhora e sobre a vida dos crentes, que somos nós, né? Mesmo os nossos irmãos que não a têm como presença materna, como presença divina, é impossível negar que ela é a Mãe de Deus, né? Por mais que isso se negue, né? Isso está dentro do projeto de vida. E quando se é mãe, não se é mãe somente de uma parte do filho. A minha mãe, a mãe do padre Guilherme, por exemplo, elas não são mães somente de Guilherme e de Marcílio. Elas são mãe de padre Marcílio e padre Guilherme, que somos humanos e somos divinos no sacerdócio, como todos nós somos pelo vínculo batismal. Então, não podemos separar a natureza, né? Tanto que as pessoas, quando a gente é ordenado, ficam, e agora? Eu chamo como? Marcílio, eu chamo Guilherme, eu chamo padre, não é? Então, há justamente essa questão da transformação da própria natureza, que não são duas. Nós não somos, por exemplo, no sacerdócio, nós não somos padre enquanto estamos paramentados, enquanto estamos ali fazendo ação litúrgica, mas nós somos padre durante toda uma vida, a ponto que São João Maria Vianney diz até nos infernos, se fosse o caso, né, segregaremos como padre, né? Porque isso está marcado, gravado na nossa carne, no nosso ser, né? Então, não se divide, né? Não se divide esta realidade. E dividir isso é ser um herético, né? Ser um cismático, né? Ser um apóstata, negar essa realidade da fé. E não queremos outros nestórios, bastam os que já existiram, né, ao longo da história, e por mais que tentem ressuscitá-los, não passarão de múmias, né? Eu acho que, se padre Guilherme depois quiser também complementar, me permita um parêntese. Eu dizia isso na festa da Assunção de Nossa Senhora. Não sei se vocês lembram bem, quem teve tempo de acompanhar, mas no sábado pela manhã aconteceu no Egito a transposição, a mudança de um museu para o outro, do Museu do Cairo, das Múmias. E foi, assim, do ponto de vista histórico, turístico, algo espetacular. Realmente dá para se encontrar nas redes sociais, assim,
fantástico do ponto de vista histórico, foi algo assim realmente faraônico, levando justamente ao nome o que é coisa de faraó. Foi lindo, mas aquilo me inquietou ao ponto de que eu pregava no domingo da ressurreição do Senhor e tive que citar, como cito aqui agora. O mundo parou para ver aquilo, né? E até eu também tive um tempo para ver porque gosto muito também da história. Mas eu dizia, aquilo é lindo, é fantástico, mas uma linda memória que ali acabou, que ali é preservada por muitos eles, teve todo cuidado para transportar essas benitas múmias, né? Mas eu dizia, o que nós hoje estamos fazendo aqui não é uma bela história do passado mumificada, não somos peças de museu. A fé cristã, a encarnação do Verbo de Deus no seio de Maria acontece ainda hoje, quando nós, de livre e espontânea vontade também, pronunciamos o nosso sim, somos gerados na fé, e ela que um dia gerou o Cristo, continua a nos gerar no seio da comunidade, e a comunidade nos gera para a vida do mundo. Então, essa grandeza, ela não é passada, ela é presença, ela é atuante, né? Ela é uma rede contínua, né? Ela não acaba, ela está acontecendo, né? Então, a grandeza da fé, do mistério, através de Nossa Senhora como Mãe de Deus, porque Deus é eterno. Por isso ela é Mãe de Deus. Porque se ela fosse somente Mãe de Jesus histórico, com a morte e ressurreição de Jesus, Nossa Senhora tem ficado no seu lugar. Todo o plano de Deus tinha se concretizado ali, naquele dia na história, naquela cidade, através do Gólgota, e parou. Pronto. Não, mas sendo Mãe de Deus e Deus que é eterno, a sua obra continua existindo e vivendo através de nós, que somos hoje portadores desta graça, né? Na linguagem da igreja ortodoxa, né? Nós somos os cristóforos, né? Nós somos esses cristos, né? Que atualizam, né? O mistério da fé. E aí vamos assim, experimentando, comunicando de forma humana, às vezes limitados, né? Nem sempre consegue ser tão claro, nem sempre consegue exemplificar a nossa fé, nem sempre conseguimos santificar a medida que o mundo espera, que nem mesmo nós desejamos ser santos na medida. E por isso que olhar para Nossa Senhora e dizer assim, Deus cumpre a sua promessa. Através dos seus filhos que, de coração sincero, né, aderiram à experiência da fé. Então, que esse título de Nossa Senhora Mãe de Deus seja entendido nessa realidade da eternidade de Deus que chega a nós por meio de Maria, sem a qual não haveria a redenção do gênero humano, né? Porque ela dá-nos o fruto benito do seu ventre, que é Cristo, né? É mãe de Deus, é mãe da igreja, é nossa mãe, mãe de todos nós. Então, esse título se torna grande quando também, né, ele sempre é evocado na tradição bíblica, e aí a gente, claro, precisaria de um curso só para isso, né? Porque Nossa Senhora é um tema sempre muito vasto, tipo, só Nossa Senhora na Sagrada Escritura, aí vai ver tudo quanto é relato de Nossa Senhora, em quais dimensões, e aí a gente vai poder ver também, né, Maria como expressão do povo de Israel, Maria como expressão do nosso povo, e a nossa fé vai sendo gestada dentro da grandeza do mistério da fé. Quando a gente pensa que está maravilhado, que encontrou tudo, a gente percebe que ainda somos um pequeno grão de areia e que, na verdade, nós não tínhamos sido, como os nossos irmãos protestantes dizem, muitas vezes de forma muito maquiavélica. Mas vocês católicos são idólatras, né? Um questionamento muito, meu Deus, perdeu até o sentido, mas paciência, né? Deus existe. Vocês são enrolados pelos padres, não é? Vocês têm isso. Não sei bem se o padre Guilherme teve a experiência, mas quando estudava também lá na Faculdade Católica, tivemos alguns colegas protestantes. E até é engraçado, porque quando eles vão estudando a Mariologia, né, chega um momento que eles dizem assim, tipo assim, não tem como não dizer que isso é verdade. E eles meio que entram em parafuso, porque vê que muitas vezes, né, essas impressões, essas opiniões são, na verdade, né, partidarismos, como nos disse né, o padre Raniero Cantalamessa, né, o cardeal da igreja, naquela sexta-feira santa deste ano. Muitas vezes o que dificulta entre nós é o partidarismo, inclusive o nosso ato de crer, né? Queremos sempre que seja algo muito predeterminado, seja algo muito já produzido, e esquece então de exaurir a riqueza que ali está. Então não estamos aqui de forma nenhuma
Nunca foi essa a pretensão da igreja, pelo contrário. É bom que a gente pense assim. Quando a gente encontra algo novo dentro do mistério da fé, na Sagrada Escritura, no momento formativo, num retiro, numa live, como é, eu não devo dizer, mas por que não me disseram isso antes? Dizer assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha. Que bom que hoje eu estou descobrindo isso. E aí, a experiência do apaixonar-se por Cristo, ela tem gosto, ela tem sabor. E a gente se apaixona. Por isso que muitas vezes a gente sofre pela fé, a gente sofre pela igreja, sofre pela comunidade. Muita gente que está aí conectada, com certeza, é catequista, é liderança, e todo mundo já disse, mas eu não aguento, é muita coisa nessa igreja, nessa comunidade, mas não vai embora, porque há um desejo eterno dentro de nós que não nos deixa esvaziar de nós mesmos, entende que há uma força muito maior que nos atrai, né? E nessa atração nós somos também comunicadores da graça de Deus. Então, é isso que penso, não sei se é justamente nesse sentido, se é necessário também colocar de Nossa Senhora Mãe de Deus, esta mulher que é Deus, né? Não no sentido que ela se torna deusa, mas é a mulher que evoca a presença de Deus, né? A presença do eterno, do infinito, né? Cristo é infinito, né? Cristo é eterno, mas dentro do conjunto da Santíssima Trindade, da graça de Deus, né? Então, ela não é somente mãe de uma dimensão humana. O dogma esclarece isso de forma resumida. Nossa Senhora não é somente mãe do homem-Deus, mas ela é mãe de Deus que se fez homem, carne, em Jesus Cristo, através do seu seio virginal. E por isso a realidade é muito presente, né, muito própria, né, no vocabulário de Monsenhor Luiz, né, que foi nosso professor, acho do Padre Guilherme também, né, aquele vocabulário famoso dele, né, um Deus que se faz assim tão presente, próximo de si, que se revela a nós e vai se desvelando à medida em que a gente também se deixa encantar por Deus, né? É preciso ser encantado pela graça de Deus. Padre, quando o senhor fala de Nossa Senhora como essa mulher revestida de Deus, qual no Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, Padre de 12 estrelas, sobretudo essa maternidade de Nossa Senhora é expressão dessa proximidade de Deus para conosco. Poderia Deus vir do modo que ele quisesse, mas quis vir por meio de uma mãe, né? Como o senhor citou Gálatas, a carta aos Gálatas, que fala justamente dessa entrada de Deus e se sujeitando à lei, se sujeitando a uma família, a uma maternidade verdadeira de uma mãe, humana, verdadeiramente, e ao mesmo tempo carregando, né, qual um vaso honorífico, como se chama a ladainha de Nossa Senhora, carregando esse Deus dentro de si, que é homem também, verdadeiramente Deus e homem. E em relação a isso, quando nós, é claro que o dogma hoje não é da Imaculada Conceição, mas podemos remontar a bula do Papa Pio IX, Inefabilis Deus, Deus inefável, que fala sobretudo que o que acontece na vida de Maria Santíssima é sobretudo em vista dos méritos de Jesus Cristo, né? Sendo assim, quando alguém nega essa maternidade divina de Nossa Senhora, na verdade está também não desprezando simplesmente a mãe, mas automaticamente despreza o filho. Porque o filho assume a carne, quando o verbo divino assume a carne, assume verdadeiramente, né? E a natureza humana e divina está nessa pessoa, essa pessoa humana e divina de Cristo, sem confusão, nos diz Calcedônia, etc., sem mutação, sem separação, ou seja, é Deus e homem verdadeiro. Sendo assim, Nossa Senhora deve ser mãe de Deus, porque Cristo é Deus, né? Verdadeiramente homem e Deus. Assim, repito, quando se pensa nesse desprezo, se esquece também da Sagrada Escritura, sobretudo no alto da cruz, quando ele entrega a Nossa Senhora como mãe, né? É um desprezo, como nos dizia nosso professor, Padre Mariano Colu, falava dessa expressão de Nossa Senhora como mãe de Cristo, que entrega aos seus discípulos, né, como mãe também, e é mãe da igreja, né, dessa imagem da igreja, como o senhor já citou. E é um corpo verdadeiro, né? Existe um hino antigo da igreja, um hino medieval, chamado Ave Verbo Corpus Natum, ou seja, ave corpo verdadeiro, nascido da Virgem Maria. Um corpo verdadeiro. Como o senhor disse, a mãe não é mãe de um braço, né? Ou a mãe não é mãe de um corpo inerte, não é mãe de um cadáver.
A mãe é mãe da pessoa inteira. Sendo assim, ela é mãe de Deus. Isso. muito bem, Padre Guilherme. Justamente isso. Porque tudo que se dá na vida de Nossa Senhora, que é a toda santa e se coloca depois de Deus, né, como lugar de honra, de privilégio, em seguida de seu esposo São José, claro, se coloca isso. Tudo que se dá na vida do crente é para a salvação, para a remissão, para a redenção. Então, o senhor bem colocou, e isso deve ser talvez bem entendido, talvez seja esse o ponto crucial do não entendimento dos nossos irmãos protestantes quando negam a maternidade ou qualquer outro dogma de Nossa Senhora. Aliás, nem os dogmas, né? Se nega realmente, digamos, a plena a escolha de Deus, renegam a escolha de Deus. Então, não é somente a questão de escolher uma mulher, Maria, para endeusá-la, né, para torná-la vaidosa, mas se dá justamente nesse sentido, né? Para que ele se manifeste. Porque sendo Deus, ele poderia se manifestar, como veio a nós, através da obra criada, mas ainda foi pouco, né? Então ele escolhe a humanidade, através de Maria, para mostrar ao mundo a sua grandeza, né? Inclusive o dom da sua maternidade. Maria é a maternidade de Deus. Deus é materno, né? E aí, claro, isso é outras discussões, tantas outras, né? Então, Deus se torna mãe em Nossa Senhora, né? Então, nesse sentido, né, que aí foi a teologia de Papa Albino Luciano, né, que não vai entrar aqui, né, do sorriso de Deus, da bondade de Deus, foi muito breve, mas ele quis justamente colocar essa expressão de que tudo que se dá na vida dos que creem não é simplesmente por um ato de crer por crer, mas crer porque seremos salvos a partir daquilo que se deu na vida dos que abriram sua vida para a concretude da presença de Deus. Então, negar a maternidade de Maria, negar a santidade dos homens e mulheres do tempo presente, é negar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, por isso que às vezes a gente fica, né, danado quando vê, às vezes, algum protestante insensato, porque também temos protestantes muito sensatos, né, que tem toda essa compreensão da pedagogia de Deus, do ensinamento de Deus para a vida humana. Né? Deus é o grande pedagogo da humanidade. Né? E essas realidades da vida vão sendo, vão se tornando próximas a nós quando a gente também vai parando para pensar e ver como Deus foi agindo ao longo da história, da vida das pessoas, com instrumentos incapazes, falhos, ineficientes, obscuros, contraditórios, mas que ali estava sempre presente a história da salvação de Deus. Deus, que em Cristo, da descendência de Davi, né, seria dada a eternidade do seu trono. Mas se a gente para um pouquinho para estar ali do lado, né, e colocar isso, você vai ver que a descendência de Davi teve sérias situações que diz, menina, esse povo era de Deus, um negócio desse aqui, que Davi mesmo, como é isso que aconteceu? Mas ali estava sendo gestada a presença de Deus, né? Mesmo quando estar ali. Alguém pergunta aqui, inclusive, né? Se exagerarmos um pouco em louvar a Maria, seria idolatria? Sim, porque Nossa Senhora não está para tomar lugar de Deus, né? Ela está para manifestar Deus, manifestar Cristo, trazer a Cristo, né? Então, a Nossa Senhora é dado o culto, né, de hiperdulia, ou seja, né, depois de Deus, ela ocupa o lugar, né? Ela está ali como depois de Deus, a mais honrada, né? Ao lado depois, claro, seu esposo São José e de São João Batista, né? O humano querido e amado, elogiado pelo próprio Filho de Deus na Terra. Então, essa grandeza se dá por nós nesse sentido, e que nós não devemos ter medo, né? O Padre Guilherme lhe falou isso em outras palavras, de inclusive buscar as razões, de entender isso, e não ter medo de questionar a fé. Às vezes, por termos medo de questionar, dizer, não, mas não posso pensar isso se isso aconteceu, a gente acaba, inclusive, aprendendo e ensinando um pensamento errôneo, que não é o pensamento da igreja, não é o pensamento sobre a verdadeira catolicidade, mas é muitas vezes aquela heresia que está também muitas vezes guardadinha dentro da nossa caixinha de heresias. Né? Quantas vezes a gente assim também se torna um pouquinho herege quando quer que a coisa seja sempre muito explicada ou siga um esquema que eu entenda. Né? Lembrando sempre que a fé
ela é um grande mistério, nem sempre entendível, palpável, porque senão não teria sentido, né? A vinda do Filho do Homem justamente para remir a nossa culpa, remir o nosso medo, o nosso pecado, né? Remir a nossa falta de decisão concreta para não ser idólatra. O que é ser um idólatra? Colocar alguma coisa, pessoa ou lugar no lugar de Deus, né? Uhum. Então a idolatria está longe de ser simplesmente uma imagem dentro da minha casa, né? Não, isso não é idolatria. Seria muito fácil ser idólatra assim, né? Mas seria de verdade estar dentro desse contexto. Veja aí algumas perguntas, não sei como é que o padre Guilherme, até a Silvana, lá de Paulo Afonso, está conosco aqui, cursilista. Eu também sou assessor eclesiástico do cursilho, né? Ela está aí também. Qual o limite da devoção mariana? Uma pergunta muito boa. Não sei se como a gente segue agora, até porque já tiveram outras antes, parece-me. Uhum. Ou a gente vai Fazer a união também dessas duas perguntas, padre, e também o senhor sinalizou. Agora a gente poderia também colocar a fala de um santo para poder dar uma ajuda maior, né, em relação a essa questão da devoção à Nossa Senhora, o limite, etc., se há o exagero. O São Luís de Montfort ele fala sobre isso, né? E Santa Teresinha, Menino Jesus, também diz, né, essa questão de não termos medo de amar a Nossa Senhora, porque Cristo ama muito mais do que nós, né? No sentido que ele, sendo filho, ama a mãe com amor grandíssimo, né? Grandíssimo. E bem como o senhor ressaltou, que depois de Deus não há ninguém maior do que Nossa Senhora. Então, adore a Deus e ame a Deus de todo o coração, e depois de Deus, ame a Nossa Senhora com toda a devoção de todo o coração. Eu acho que assim, dentro do coração do devoto, ele vai saber qual é o limite. Ele sabe o que é adorar, não é? Ele sabe qual o limite que se tem. Então não é uma coisa que você vai ficar agora escrupuloso. Não? São Luís de Montfort chama os escrupulosos. Ai meu Deus, eu amei demais Nossa Senhora. Você não Sim. adorou? Você amou a Virgem Maria com um amor grande, com um amor filial, né? Já que ela é mãe de Deus. E, padre, quando o senhor fala dessa questão do verbo divino, o senhor falou no início que assumiu em Nossa Senhora, é conveniente que ele assuma também como mãe, né, verdadeira, porque senão ele não assumiu tudo. Lembrando daquela Isso. célebre que nós escutamos tantas vezes, o que não é assumido não é redimido. No Você rendimento. assume também essa mãe, é mãe dele, né? Deve ser honrada como mãe de Deus, como mãe de Cristo. E, sobretudo, essa mãe, nós, como igreja, damos esse culto de hiperdulia. O senhor já disse, de uma forma brilhante isso. Então, eu acho que nós fizemos aqui um resumo. Não é? Isso mesmo, Padre Guilherme. Alguém pergunta, né, digamos assim, de forma muito tácita, que comungou com a pergunta se não seria idolatria. O limite da devoção mariana é a adoração ao próprio Deus. Esse é o limite. Porque a devoção mariana, o limite está na destinação, na finalidade na qual nós honramos Nossa Senhora. Nós não honramos Nossa Senhora simplesmente a figura de Maria. Honramos a grandeza que Deus provocou na sua vida, a tal ponto que olhar para ela é impossível não lembrar do que Deus fez por aquela mulher. Ao ponto que ela mesma não se possui, né? Ela não se aguenta, como a gente diz no nosso nordestinês, ela não se aguenta e ela proclama o magnífico, ela diz, todas as me proclamarão bem-aventurada, né? Porque o Senhor fez em mim grandes coisas, né? E algo que ficou muito gravado em mim também, nós celebramos agora a festa de Nossa Senhora de Fátima, sobretudo aqui na nossa diocese, e um dos textos litúrgicos daquele dia, inclusive na festa de Maria, Mãe de Deus, era a resposta do salmo era: Tu és a honra do nosso povo. E eu isso meditei muito e trago aqui também agora, né? Então, assim, é como na nossa família, a gente não tem orgulho quando tem, né, aquela pessoa da nossa família que dá orgulho, a gente diz assim, olha, meu parente, né? Então, quando alguém fez sucesso, todo mundo é parente, né? Então, Nossa Senhora foi assim, era a honra do povo de Israel. E para o povo de Israel, ter alguém honrado é ser eternizado. Então, o limite de Deus, o limite da devoção à Nossa Senhora é essa destinação do nosso culto, que não está destinado somente a ela, não para nela, né? Não é por causa dela, é por causa da grandeza de Deus que se faz nela, né? E ela, portanto, então, assim, coitada, no sentido do ponto de vista como para a gente entender, né? Ela se desfez de si para fazer-se como o outro, né? É tanto que os evangelhos não nos narram, né? Mas a gente imagina e se coloca ao lado de Nossa Senhora
nos grandes momentos da fé, ao pé da cruz, o que se passava naquela hora? No dilema da manjedoura, quando ela o recebe, né, de seu filho morto aos braços, né? Aquilo ali é um evangelho que grita aos nossos ouvidos até hoje. E que ali, naquele silêncio, as nossas dores encontram lugar naquele espaço, né? Não, mas não encontra um espaço vazio. Encontra, assim, não uma angústia, mas encontram ali a grandeza de Deus que está presente e que se faz encontrar. Né? É aquele mistério da fé, de um Deus que se esconde, né? Dirá tantos outros santos místicos, de um Deus que se esconde para fazer se encontrar. Né? De um Deus que precisa ser buscado, de um Deus que precisa ser procurado, né? Um Deus que precisa ser investigado, né? Aguçado por próprio nós. Então, ali está, naturalmente, também o desejo da nossa oração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Tem um gesto litúrgico que eu costumo lembrar sempre, assim, também quando dou formação. A incensação. Às vezes, no senso comum, as pessoas mas não gosto dessa fumaça na minha cara, e a senhora dá uma tosse, aquela coisa toda da comunidade cristã. E eu gosto de dizer assim, olha, o incenso é uma oferta a Deus. Nós não incensamos qualquer coisa. Talvez na nossa cultura moderna isso tenha se perdido um pouco, mas não se perde, basta que a gente espiritualize isso. O que é que a gente incensa? As oblatas, ou seja, o pão e o vinho, para o sacrifício da missa. Incensamos o sacerdote, que é divino, pela obra da redenção de Deus, o próprio Cristo, que ali está em persona Cristo. Depois a gente incensa o povo. E quem é o povo? A igreja, o corpo místico de Cristo. E aí depois, se entrar no Maria na liturgia, seria outro curso, mas aí onde está Nossa Senhora? Por exemplo, nós amamos Nossa Senhora. É mãe de Deus, é sempre virgem, toda poderosa, toda santa. Mas se a gente observa no nosso culto, onde está Nossa Senhora na missa? Que é o maior culto de elevação a Deus que nós temos. Talvez, assim, às vezes, de forma lida, de forma rubricada, está ali, né? Quando a gente reza, né, pela Virgem Mãe de Deus, a gente faz até inclinação. Mas Nossa Senhora está com o seu povo na Assembleia, como aquela que é fruto do mistério da fé, que deu a nós aquela igreja, aquela Eucaristia, que é corpo do seu corpo, mas ela se coloca como destinatária, como receptora da graça de Deus. Então, o limite verdadeiro da adoração do culto de veneração a Nossa Senhora está como aquele da igreja, permanecer aos pés do seu Senhor, em contínua adoração, em contínua comunhão. Esse é o limite. Estar sempre como aquele que olha o seu Senhor, que espera o seu Senhor e que já o contempla. E diz, eu conheço. E Nossa Senhora, então, ainda, com certeza, sim, é meu filho, amigo. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, né? Então, de forma muito simples, assim, para a gente dizer do seu orgulho de mãe pela nossa igreja também, né? Padre Guilherme ia falar, parece também. Sim, padre. Eu só ia falando agora sobre essa questão de Nossa Senhora, né? Como mãe de Deus, ao mesmo tempo como mãe dos homens, né? Nessa entrega, e ao mesmo tempo pensando nessa maternidade assumida no cotidiano, né? Em Nazaré. Nossa Senhora que fazia os serviços domésticos para o seu filho, né? Que era mãe verdadeira nesse sentido também, mãe de Deus na carne, no cotidiano, ali em todas essas coisas que se pode fazer, que pode fazer uma mãe, mas ao mesmo tempo a Sim. gente percebe magnífica, Nossa Senhora canta esse louvor grande, esse louvor maravilhoso a Deus, a minha alma, mas ao mesmo tempo no próprio Magnífica, quando ela fala derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou os famintos, nós percebemos também que Deus eleva a sua mãe, né? O Sim. Filho eleva a sua mãe, o Pai eleva a sua mãe, o Divino Espírito está ali, né, fazendo com que a obra da redenção se dê também nessa fragilidade da carne. Sim, sim, sim. Então, Deus, desse modo, eleva também, dá louvor nesse sentido, não louvor como uma deusa, como já falamos, Nossa Senhora de modo nenhum é deusa, mas louvando essa obediência, né? Louvor no sentido de elogio, né? Essa obediência, essa humildade de Nossa Senhora,
né? Ele olhou o que foi que ele olhou? A humildade de sua serva. Portanto, essa maternidade também uma adesão de Nossa Senhora a esse plano de Deus. Sobretudo quando Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que Nossa Senhora é rainha e é mãe, mas ela diz que ela é mais mãe que rainha. Né? Não sei, ela cuida de seus filhos, ela ama os seus filhos, e esse título de mãe de Deus é maior do que um título de rainha. Sim. Porque a rainha na terra pode ser mãe de um rei, etc. Mas mãe de Deus só Nossa Senhora foi. Isto. E porque é viva, é ressuscitada em Cristo, está na glória com o seu filho. Né? Então isso é muito bonito. Sim, sim. Não é título, né, que se... tem até um filme, não lembro bem agora, seria muito interessante lembrar, se eu me lembro bem uma cena de um filme que nós conhecemos, a famosa rainha da Inglaterra, quase que imortal, né, com seus memes por aí. Mas, enfim. E há uma cena que mostra justamente isso, o desejo de toda a realeza de ser eterna, de permanecer no poder, de permanecer ao longo dos séculos. Né? Esse também é um desejo escrito no coração humano de cada um de nós. E Nossa Senhora não buscou isso. E justamente por não buscar e não fazer conta da sua realeza, ela ocupa o lugar de toda a realeza. A grande síntese, o grande modelo de toda mulher rainha é Nossa Senhora. Né? Sobretudo ao longo da tradição de Israel, das nossas mães bíblicas, Débora, Ruth e tantas outras mais que seguiram a tradição do povo de Deus. E Nossa Senhora sintetiza em si as mulheres de Israel em todas as suas potências, né? Também as nossas mães, as nossas mulheres, no cotidiano, que o Padre Zezinho canta, né? Eu desde criança que sempre pensei, e agora adulto é mais bonito pensar ainda, conhecendo isso, né? Imaginar Nossa Senhora com Jesus pequenininho, ensinando a andar, a falar, brincando como toda mãe faz. Isso é uma cena que não está na nossa memória, digamos, a gente não viu isso. Somente Nossa Senhora teve essa oportunidade. Para justamente dizer, Ele é também um de nós. Né? E saber, assim, como o senhor lembrou, dos pobres, dos humilhados, dos fragilizados, dos agonizantes, ela se faz presença em seu Filho Jesus, né? Por isso que nós aclamamos agora e na hora da nossa morte, né? Então, é aquilo que se diz, né? Naquela música, né? Formosa és. Então, que Deus nos dê um dia a graça de morrer, cantando os seus louvores, porque morrer clamando Nossa Senhora no sentido ao lado dela, dizer assim, morro nos braços do Pai, né? Estou na graça de Deus pelo dom da fé. Então, que Deus nos dê esta graça de nos jamais desanimar, desencorajar, perder o encanto, o ensinamento por essa maternidade que nos gera a cada dia. Porque a maternidade de Maria não está somente atrelada a ela. A maternidade de Maria nos gera a cada dia no seu filho. Imagine que loucura Dante, né? Dante, o grande poeta italiano, dizia isso. Filha do teu filho. Nossa Senhora é filha do seu filho. Uma vez que ela é filha, como humana, todos somos, ela já, Cristo é Deus, então estava como Trindade Santa, fonte e obra criadora de todas as coisas, mas ela é filha do seu próprio filho. Então acho que tinha hora no final da tarde, quando toda mãe fica assim parada, né, depois de fazer as coisas da casa pensando, ela devia pensar determinadas coisas como essa, né? E de dizer, ah, que besteira essa minha, né? No sentido de dizer assim, Deus conhece todos os caminhos, né? Deus se faz essa grandeza de humanidade para nós. E essa humanidade que a gente experimenta hoje também, né? E essa certeza move os nossos corações, move a nossa vida. É o nosso desejo de não só louvá-la, cultuá-la, como eu disse no início, como objeto de devoção, mas como, né, capacidade de Deus. É muito fácil gostar de mil títulos de Nossa Senhora, mas às vezes, né, esquecer quem é Nossa Senhora realmente dentro do povo de Deus é algo bonito, né? É algo também que está encarnado, né? É algo que é próprio, é verdadeiro, é humano, né? Humano, como o senhor bem colocava. Também Jesus teve uma mãe de verdade, ele não teve uma mãe de mentirinha, né? Ele teve uma mãe de verdade, ele não teve uma mãe de consideração, né? Mas teve uma mãe presente da carne, do sangue, né? Ao ponto que aí os cânticos sempre vão dizer, né? Nossa Senhora, que gerou o primeiro ostensório da humanidade, o primeiro sacrário, justamente por isso. Ela, literalmente, foi a única mulher na face da terra que teve o rei na barriga, né? O grande rei, né? A própria autoridade. Temos autoridades, temos realeza, principados, monarquias, sistemas outros de dominação no mundo, temos milhares. Mas o verdadeiro rei é Cristo, né? Ele é o rei do universo. Por isso que a gente conclui
toda a nossa celebração litúrgica, né, do ano, na festa de Cristo Rei do Universo. Quer dizer, toda a realeza, toda a autoridade, todo o poder vem da parte de Deus. Maravilha, Padre. Nós estamos chegando ao final desse momento, né, dessa live que realmente nos levou a rezar. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aqui se alegram, né, com as palavras doces que nós escutamos sobre a Virgem Maria. E muitos dizem que de Maria não se fala, se canta. Né? Se canta esse Isso. magnífico que é a Nossa Senhora. Portanto, agora eu peço que o senhor também deixe suas considerações e também conclua com a oração final e com a bênção. E desde já, nós como paróquia da Catedral, em nome também do nosso pároco, o Padre Jorge, nós te agradecemos, Padre, por sua disponibilidade, por sua presença aqui, por sua alegria. Muitíssimo obrigado. Que Deus, por meio de Maria Santíssima, te ajude, te santifique, te faça sempre mais um sacerdote zeloso da Igreja de Deus, das almas dos fiéis que precisam encontrar o seu grande pastor, o pastor eterno, que é Cristo. Amém, Padre. Obrigado pelas palavras. É uma honra imerecida da minha parte, né? Careço, mas não mereço, né? Tanta disponibilidade da parte de vocês também. Mas diria que Nossa Senhora está muito feliz, porque da casa da sua mãe, de Senhora Santana, é a casa de vó, é a casa de mãe duas vezes, né? Nos sentimos todos acolhidos através desta igreja diocesana de Serrinha, seu novo pastor também, né? Que está por aí, que chegou há pouco tempo. A dedicação de todos vocês também, pela grande missão que o Senhor nos confia, por contornos como o de Nossa Senhora, ainda desconhecidos por nós, mas abraçados com o desejo do infinito do céu muito grande. E a gente tem o desejo também de poder contar com vocês fisicamente, né? A pandemia nos impede, é bem verdade por alguns motivos, mas isso passa, né? Só o amor de Deus permanece por nós. E uma alegria estar aqui, dizer que podemos, né, estar sempre também à disposição naquilo que for útil, naquilo que for necessário. Espero ter colaborado, né? Nesse sentido também, que seja esse também o desejo de cada um de nós. Um abraço a todas as nossas pessoas presentes na live, os paroquianos, também de outros lugares que estão aí, né? Alguns mandando abraços, comentando a alegria da cura da Covid, né? Do aprendizado, do ensinamento também. Não basta só também encantar. Se o Papa Francisco me permite, na consideração final, ainda dá tempo, né, Padre? Eu sei que Sim. no Instagram tem 50 minutos, tá? Papa Francisco dizia no início da Semana Santa, há dois verbos, admirar, né? A admiração, a gente fica admirado e para diante disso. Foi o que aconteceu com as múmias. E há também o outro verbo, que na verdade me fugiu aqui agora, mas é que quando a gente não basta só a admiração, é preciso também o seguimento, a dedicação. Então, que a gente não fique somente encantado com Nossa Senhora, dizendo, eu gosto dela e pronto, acabou, que não gostar que se exploda. Um cristão não responde, não pensa assim, né? O cristão deve dar razões da sua fé. E aí isso seja de verdade esse desejo nosso também. E queria concluir, antes da bênção final, de rezarmos, né, a Salve Rainha, esta oração tão célebre da nossa igreja, a Nossa Senhora, nossa Rainha, a mãe de todos nós, por intercessão dos seus pais, né, Santana e Joaquim, que eles possam também nos abençoar para formarmos esta grande comunhão de vida e amor, e que essa oração, que esta bênção se estenda a nós que aqui estamos e aos da nossa casa também. Salve, ó Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Amém. O Senhor dá a bênção. Tá certo, mas antes de concluir, eu quero dizer que o senhor é mais que convidado também para a nossa diocese, para a nossa catedral. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aos fiéis também da paróquia de Padre Marcílio, que nos acompanham. Deus os abençoe. Obrigado, muito obrigado. E aos nossos fiéis aqui da catedral, obrigado pela presença. Vocês estão aprendendo para guardar no coração e vivenciar essa beleza que é amar a Nossa Senhora e assim amar mais ainda e adorar o Senhor. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. uma boa noite, Padre. Muitíssimo obrigado. Boa noite, Deus abençoe a todos. Saúde e paz para nós. E na próxima semana nós vamos continuar com as nossas lives marianas. O tema será a Assunção de Nossa Senhora e já já vocês irão descobrir qual o padre que vai nos ajudar nessa próxima live. Acompanhe no nosso Instagram da Catedral e não perca nada. Até lá.